Com o novo formato da Liga dos Campeões, a gente tem um aumento de jogos, um grande aumento de jogos. E agora, nos 2 dias de Liga dos Campeões, a gente tem 9 jogos em um dia e 9 jogos no outro, totalizando 18 partidas da Liga dos Campeões por rodada. Mas o que é que acontece? A UEFA, na primeira semana da Liga dos Campeões, ela pegou esses 18 jogos e ela espaçou em 3 dias. Porque na primeira semana, a gente teve Liga dos Campeões na terça, na quarta e na quinta. Porém, algumas pessoas acharam que isso seria padrão, se teria essa programação durante toda a Liga dos Campeões, mas não é. Eles só fizeram isso na primeira semana, porque naquela primeira semana ainda não tinha começado a Europa League e a Conference League, beleza? Daí eles espalharam os 18 jogos em 3 dias diferentes. Acho que deve ter sido a primeira vez na história que a gente teve Liga dos Campeões na quinta-feira, né? Porque o normal era só ter na terça e na quarta. Mas a partir da segunda rodada, a programação já voltou ao normal. Os jogos na terça e na quarta apenas. E aí, tem crescido cada vez mais, cara. Eu tenho visto cada vez mais, tanto pessoas normais, assim, que acompanham por diversão, quanto até jornalistas que eu sigo também, falarem dessa questão do horário, né? Porque a gente tem 2 horários de jogos da Liga dos Campeões, que são os horários das 14h45 e das 17 horas, aqui falando do ponto de vista do Brasil. Para o pessoal de Portugal, os horários são mais avançados, né? E aí, até uma coisa para se comentar também, né? Que os jogos estão começando 1 hora mais tarde, né? Então, por exemplo, até a última rodada, os jogos nesse segundo horário começavam 16 horas e no primeiro horário começava 13h45. Só que acabou o horário de verão na Europa e agora os jogos estão começando 1 hora mais tarde. O que é muito bom pra gente aqui no Brasil, né? Porque tem muita gente que estuda, trabalha, e aí geralmente essas pessoas chegam na escola, do trabalho ali por volta das 18 horas, e aí pelo menos dá pra pegar o segundo tempo. Assim como tem gente que sei lá, que vai estar chegando em casa ali por volta das 17, e ela vai conseguir pegar praticamente o jogo inteiro. Claro que é uma faca de 2 gumes, né? Porque, por exemplo, para quem estuda de noite, quem tem que, sei lá, sair de casa 6 e pouco para ir para faculdade, escola, à noite, vai se lascar porque não vai conseguir assistir o segundo tempo. E eu falo isso por experiência pessoal, porque eu fiz faculdade à noite. A minha faculdade era à noite. E aí o que acontece? Quando acabava o horário de verão na Europa e os jogos começavam às 17 horas, eu saía de casa para chegar na faculdade mais ou menos 6h15, 6 e pouquinho, sabe? Aí eu acabava perdendo vários jogos da Liga dos Campeões, eu acabava perdendo o segundo tempo por causa disso, né? E aí quando era um jogo muito gigantesco, eu faltava mesmo, tô nem aí. É Champions, né, cara? A prioridade... Tem 2 horários da Liga dos Campeões. Porém, 2 jogos ficam no primeiro horário e 7 jogos estão ficando no segundo horário, cara. É muito desproporcional. Então, por exemplo, no dia de hoje de Champions, a gente teve todos esses jogos aqui no horário das 17. A gente teve Bolonha contra Mônaco, Dortmund contra Sturm Graz, Celtic contra RB Leipzig, Lille contra Juventus, Liverpool contra Bayer Leverkusen, Real Madrid contra Milan e Sporting contra Manchester City. O que faz com que, obviamente, a grande massa, a esmagadora maioria das pessoas que acompanham a Liga dos Campeões, elas vão focar suas atenções ali em Liverpool e Leverkusen, Real Madrid e Milan, Sporting e Manchester City. E esses outros jogos, eles ficam completamente escanteados, cara. Tirando os torcedores, tá? Tirando os torcedores e quem estava trabalhando nesses jogos. Mas quem que estaria assistindo o Bolonha e Mônaco? Quem que estaria assistindo o Borussia Dortmund e Sturm Graz? Quem que estaria assistindo o Celtic Leipzig? Até o Lille e Juventus, que é um jogo interessantíssimo, na minha opinião. Mas quando você coloca para competir um Lille e Juventus contra Liverpool e Bayer 04, Real Madrid e Milan, Sporting e City, fica difícil, né, cara? Então, é uma distribuição de horários que faz com que a gente tenha que escolher quais jogos a gente vai assistir e faz com que muitos jogos que isoladamente seriam relevantes, seriam importantes na Liga dos Campeões, fiquem escanteados, fiquem deixados de lado. A gente reclama, a gente que trabalha com isso reclama, os espectadores reclamam, e eu sou um cara que a minha vida inteira eu fiquei puto com isso, cara. Especialmente antes, cara, porque assim, talvez tenha alguns de vocês que são muito jovens e não vão se lembrar, mas até a temporada 2017 e 2018, a gente só tinha um horário de Liga dos Campeões. Um horário, que era o horário das 16 ou 17 horas, né? 17 horas o horário normal, 16 horas quando tá rolando o horário de verão. E aí o que acontece? Quando tinha rodada de Champions, cara, todos os jogos ficavam no horário das 17 horas, todos, sem exceção. Não existia aquele horário das 13h45, das 14h45. Esse horário a UEFA começou a utilizar a partir da temporada 2018-2019. Então é uma coisa até, pensando do ponto de vista histórico da Liga dos Campeões, é uma coisa recente. Só que, apesar de eu viver reclamando disso, apesar de eu estar muito puto com isso, especialmente com esse novo formato, porque cresceu o número de jogos, cresceu a variedade de confrontos, né? Agora a gente tem toda rodada, tem um grande confronto diferente, não tem mais aquela repetição de jogos, né?
Só que do que adianta crescer o número de jogos, crescer a variedade de jogos, se a gente não consegue assistir, porque os jogos estão tudo no mesmo horário. Porra, cara, imagina que delícia se a gente pudesse assistir Liverpool e Leverkusen primeiro, aí depois Real Madrid e Milan, aí depois Sporting e Manchester City. Nossa senhora, seria uma delícia, seria uma loucura. Mas isso não, infelizmente, é inviável. Então, assim, eu já tô absolvendo a UEFA nesse caso, beleza? Não é culpa da UEFA, a UEFA não tem o que fazer. Porque o que é que acontece? É dia útil, beleza? Vocês têm que levar sempre isso em conta. A Liga dos Campeões acontece na Europa em dia útil, beleza? Então o pessoal lá tá trabalhando durante o dia e os jogos são focados ali no horário da noite. Então isso já faz com que eles tenham uma janela de horários curta, beleza? Porque eles têm que colocar todos os jogos ali, mais ou menos entre as 19 ou entre as 18 e as 21, né? Porque, por exemplo, esse horário aqui das 17, lá na Europa é às 21 horas da noite. Então, por exemplo, eles pelo menos eles têm a decência dos jogos começarem 21 horas. Aqui no Brasil, às vezes começa 21h30, 21h45, tem jogo que começa 22 horas, é uma desgraça. Então tem que levar isso aí em conta também. E aí, por que eles colocam tantos jogos no mesmo horário? Por que fica esse caos? Por causa de quem manda na bufunfa do futebol, que são as TVs, né? As TVs que pagam milhões e milhões pelos direitos de transmissão. As TVs é quem fazem com que a UEFA tenha que colocar essa porrada de jogo no horário das 17 horas, beleza? Então, por exemplo, uma TV lá no Reino Unido, ela quer Liverpool e Bayer Leverkusen para passar em horário nobre, 21 horas. Ela quer Liverpool e Bayer Leverkusen. Então, o Liverpool e Bayer Leverkusen vai ter que ser às 21 horas. A TV que está na Espanha, ela quer Real Madrid e Milan para passar às 21 horas. A TV que está em Portugal, ela quer Sporting e Manchester City para passar às 21 horas. A TV que está na França, ela quer Lille e Juventus para passar às 21 horas. A TV que está na Escócia, ela quer Celtic e RB Leipzig para passar às 21 horas. A TV que está na Alemanha, ela quer Borussia Dortmund e Sturm Graz. E assim vai, tá ligado? Então, é uma competição continental, você tem que levar em conta que cada país tem ali sua particularidade, cada uma TV ali, ela quer para passar os jogos em um horário que seja melhor para o público. Então, infelizmente, apesar da gente, seria um sonho ter esses jogos mais espaçados, divididos, ou tipo assim, não precisa nem ser 3 horários, cara, 2 horários, beleza, mas se fosse metade dos jogos em um horário e a outra metade no outro, acho que ninguém iria reclamar. Mas, infelizmente, até isso eles não conseguem fazer, porque as TVs de cada país, elas querem ter um grande jogo para o horário principal, que é o horário das 21 horas da noite, beleza? Então, já esclarecendo essa situação, não tem como culpar a UEFA, não tem o que fazer, isso nunca vai mudar, a não ser que, por exemplo, se eles começassem a colocar a Liga dos Campeões em fim de semana. Isso foi uma coisa que eu já li, que a UEFA já chegou a considerar, esse desejo de colocar a Liga dos Campeões para passar em fim de semana, mas por enquanto eu acho que essa é uma ideia que não vai sair do papel. Só o que a gente tem em fim de semana de Liga dos Campeões é a final, que é disputada no sábado, né? Mas fora isso, não tem o que fazer. Beleza?